Fala aí, minhas murrinhas. Olha, professor Diego aqui na área. Sou professor de matemática, raciocínio lógico e diversas áreas aí dentro da matemática, né? Matemática financeira, estatística. E você está se preparando para o concurso da Polícia Federal. Estou disponibilizando aqui um material, várias aulas gratuitas para vocês dentro de raciocínio lógico, tranquilo? Então, nessa primeira aula aqui, iremos abordar o conteúdo de proposição simples, né? Como é que a banca Sebrasp aborda esse conteúdo, tá? Mas pessoal, já peço a você aqui, ó, me segue no Instagram, tá? Para poder lá me acompanhar. Você me acompanha lá no Instagram, eu sempre estarei postando dicas de matemática, raciocínio lógico para concurso, como também dicas de concurso, beleza? E já peço também para você aqui, ó, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante para a gente continuar gravando aula para vocês aí, beleza? Vamos ao que interessa. Então, vamos para a nossa primeira questão. Mas antes de resolver essa primeira questão, pessoal, eu gostaria de lembrar vocês o que é uma proposição simples, né? Já tem vídeo aqui no meu canal sobre proposição simples, diversos vídeos, na verdade. Mas eu vou lembrar para você o que é uma frase declarativa, tá? Declarativa, que ela, podemos dizer se é verdadeiro ou falso. Tá certo? Então, uma frase declarativa, ela pode ser afirmativa ou negativa, não é isso? Então, só para a gente lembrar, e o que não pode ser, professor? Frases exclamativas, interrogativas, imperativas, sem verbo, certo? Paradoxo ou sentença aberta. Tranquilo? Então, você já está estudando aí há bastante tempo raciocínio lógico, tá? Caiu aqui de paraquedas nessa resolução da Polícia Federal, da banca Sebrasp, então acredito que você já tem esse podemos dizer assim, esse conteúdo na sua mente, né, de proposição simples. Mas você que não tiver, tem problema não. Durante a aula aqui, a gente vai esclarecer mais informações sobre o que é proposição simples, tá certo? E aqui a Sebrasp, ela gosta muito de fazer uma comparação, impor um pequeno erro a você e dizer, ó, essa proposição simples, ela é composta, na verdade essa proposição é composta ou simples, ou ele já dá uma afirmação dizendo que ela é uma proposição composta. Vamos analisar essa primeira questão aqui, tá certo? Que diz o seguinte: em relação à lógica proposicional, julgue o item a seguir, considerando os símbolos lógico comum P, Q e R com proposições simples. Olha aí, pessoal, vê só. Isso aí, normalmente a Sebrasp coloca um textinho, né? Aí você já fica atento ali procurando o que é que eu recomendo. Já vá para a pergunta, que normalmente é no segundo parágrafo aqui, ó. A sentença, as mudanças nas correntes marítimas são consequências da fase da Lua. Pode ser representada corretamente pela proposição lógica se P, então Q. Olha aí, você vê que a parte de cima não ajudou em nada a pergunta da questão, né? Normalmente a Sebrasp faz isso, tá? É característica dela. Mas não muda em nada o nosso processo de resolução. O que é que vocês têm que estarem atentos aqui, ó? Tem uma palavrinha consequência, tá? Tá aqui, são consequências. Normalmente, quando o pessoal vê essa palavra consequências, já quer equiparar a condicional. Professor, o que é a condicional? É o famoso sim, então, né? Ah, professor, por quê? Na condicional, não, sim, então nós temos antecedente, que é causa, e tem um consequente, que é o efeito. Então, muitas vezes a pessoa imagina, as mudanças nas correntes marítimas são consequências das fases da Lua. Então, opa, ficou meio sem lógica aí. Qual é a dica aqui, ó? Presta atenção. A dica vai ser os 3 verbos, certo? Lembrando que isso aqui não fui eu que criei, tá? Já adquiri de conhecimento de outros materiais de lógica, tranquilo? Então aqui eu tenho, ó, qual é a dica dos 3 verbos quando vier a palavra consequência, tá? Quando se falar em consequência. Como assim, professor? Eu vou ter que analisar se antes dessa palavra consequência tem verbo. As mudanças nas correntes marítimas. Opa, as mudanças nas correntes marítimas são. Tem aqui, ó, o são. Mas esse são já está presente com consequência, tá? Então já tem um verbo. Depois do consequência das fases da Lua, não tem verbo. Então, simplesmente, essa proposição, ela é uma proposição simples. Beleza?
proposição simples. E a questão está dizendo aí que pode ser representada corretamente pela sim, então, pela condicional? Não. Está errado. Beleza? Então, essa proposição que a Sebrasp dá, ela é uma proposição simples. Só aplicar a regra dos 3 verbos. Um verbo no início, o que está acompanhando, que normalmente está representada por é consequência ou são consequências, e tem que ter mais os 2 verbos, um em cada lado depois da palavra. Tranquilo? Um anterior e outro posterior. Vamos para a próxima. Como Carlos enfrentou a resistência dos produtores locais, articulou e negociou fornecimento com produtores de outros estados. Considerando a proposição P precedente, julgue o próximo item. Sob o ponto de vista lógico, a proposição P pode ser escrita como: uma vez que enfrentou resistência dos produtores locais, Carlos articulou e negociou fornecimento com produtores de outros estados. Professor, que questão é essa? Meu Deus, eu tenho que estar atento que agora, quando ele fala em proposição, ó, isso aqui, ó, como, e essa vírgula aqui, ó, o que é que eu tenho que estar atento? Esse como e essa vírgula está representando a condicional, certo? Seria, ó, como P, vírgula, que. O que significa isso? Como Carlos enfrentou, certo? Enfrentou resistência dos produtores locais, articulou, certo? E negociou fornecimento com produtores de outros estados. Aí isso aqui, ó, ele está usando agora na resposta, né? Uma vez que enfrentou resistência dos produtores locais, Carlos articulou e negociou fornecimento com produtores de outros estados. Está correto? Sim. Está corretíssimo. Porque o que é que ele está pedindo aí, pessoal? Seria a equivalência, tá? Quer algo, equivalência. E isso aí, pessoal, normalmente é uma camuflagem de uma condicional, tá certo? Então já tem um vídeo aqui. Depois você vem aqui, acompanha aqui, ó. Já está aqui no vídeo. Coloca sinônimos do sim então, certo? Coloca aqui sinônimos do sim então e você vai achar lá um bocado de sinônimos do sim então. Tranquilo? Então, alguma dúvida aí, pessoal? Não, né? Então, qualquer coisa, deixe um comentário. Parece que eu tô ao vivo, né? Mas é costume já dando aula ao vivo. Mas isso aqui, espero que você tenha compreendido que ele usou uma vez que, aí colocou a vírgula aqui também, ó, no mesmo sentido de como Carlos enfrentou resistência. Aí você só imaginar, ó, como Carlos enfrentou resistência dos produtores locais. Então, se Carlos enfrentou resistência dos produtores locais, então articulou e negociou fornecimento com produtores de outros estados. Mesma ideia, uma vez que enfrentou resistência dos produtores locais, Carlos articulou e negociou fornecimento com produtores de outros estados, ou seja, a causa e o efeito. Como ele enfrentou resistência, então teve consequência o quê? Articulação e a negociação do fornecimento com os produtores dos estados. Beleza? Então tá correto. Letra C. Certo? C de certo. Terceira questão. Julgue o item seguinte, relacionados à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições lógicas simples. A proposição P e Q representa corretamente uma sentença. Uma sociedade civil que não adota como valor a exigência de que todos os órgãos públicos façam uma prestação de contas detalhada nunca vencerá o demônio da corrupção. Além disso, a sociedade deve também exigir que a lei seja aplicada em todo o seu rigor na punição dos agentes públicos promotores de corrupção. Danou-se, professor, uma questão desse tamanho, o que é que eu tenho que estar atento? Certo? Aqui ele quer saber se essa... Deixa eu pegar aqui. Se essa proposição aqui, ó, todinha... Eu vou dar uma parada aqui que você vai entender. Opa! Pronto. E agora, professor, esse além disso aqui está no sentido de uma conjunção. Então, o que ele diz aqui da conjunção está correto. Por quê? Essa é como se fosse, vamos imaginar assim, dentro da conjunção,
que tem o mesmo sentido. Também seria a mesma coisa dele pedir equivalência, ele está pedindo o mesmo sentido, tá certo? Então, quando ele diz aí, uma sociedade civil que não adota como valor a exigência de todos os órgãos públicos façam uma prestação de contas detalhada, nunca vencerá o demônio da corrupção. E a sociedade deve também exigir que a lei seja aplicada. Além disso, porém, né, o mais, que é a adversativa, né? Então, esse, além disso, está com sentido de e, certo? Então, está correto nossa respostazinha. Tranquilo? E muito interessante ver a Sebrasp como é, né? Ela coloca ali, o pessoal está acostumado a colocar somente, trocar o E pelo mais, mas esquece também as outras representações. Pessoal, também tem caso que somente a vírgula representa essa conjunção, tá certo? Então tem que estar atento a toda a leitura da proposição. Vamos para a próxima? Considerando os símbolos lógicos usuais, também, ó, vamos logo para a pergunta, né? A seguinte sentença é uma proposição lógica composta. Todas as metodologias de ensino que promovem o crescimento do indivíduo, tanto academicamente quanto em sua cidadania, devem ser estudadas. Aí o pessoal vem aqui e fica na dúvida nisso aqui, ó, no tanto quanto. Então, ó, pessoal, muito cuidado. Por quê? Tanto quanto não é conectivo lógico. Não é conectivo lógico. E para que seja uma proposição composta, eu tenho que ter pelo menos um conectivo, pelo menos um operador lógico, né? Podemos dizer assim. Então, eu tenho que ter ou a disjunção, ou a conjunção, ou a condicional, ou a bicondicional, ou a disjunção exclusiva, certo? Então, se eu não tenho nenhum desses conectivos, não é proposição composta. Olha a dica aí, salvo que a gente viu nas questões anteriores, os sinônimos, né? Acho que podemos chamar assim as camuflagens. E, porém, nesse caso aqui, dessa questão, ele diz que é uma proposição composta, está errado. Não é uma proposição composta, é uma proposição simples. Beleza? Então, muito cuidado aí quando vier ela afirmando que uma proposição composta é uma proposição simples. Fique atento à pegadinha da banca Sebrasp. Tranquilo? Vamos para a próxima. Quinta questão. Essa daí já é de múltipla escolha, né? Que diz o seguinte: considerando P e Q como as proposições, eu estudo para um concurso e eu me dedico com afinco, e os símbolos, o Vzinho para baixo, que é o E, o OU, a seta para a direita, que é a condicional, o sim então, e a setinha que vai e volta, que é a bicondicional, como os conectivos lógicos, olha aí, respectivamente, assinar a opção que apresenta a estrutura na lógica proposicional da proposição. Ao estudar para um concurso, eu me dedico com afinco. E agora, professor? Ao estudar para o concurso, eu me dedico com afinco. Aí vem aqui, tem uma vírgula aqui, o senhor acabou de falar na aula passada que tem uma conjunção, mas preste atenção. Ao estudar para o concurso, eu me dedico com afinco. Opa! Eu estou tentando puxar uma informação para vocês aí de uma consequência. Se eu estudo para o concurso, eu me dedico com afinco. Esse ao aqui, pessoal, olha a dica aí, ó, tem o mesmo sentido de quando. E quando é a mesma coisa de uma condicional, certo? Que é o se então. Poderia representar se estudo para o concurso, então me dedico com afinco. Beleza? Então resposta aí, letra D de doido, que não sou eu, tá? Mesmo gostando de matemática, então esse ao aí posso substituir, ó, quando estudar para o concurso, quando estudo para o concurso, eu me dedico com afinco. E o quando com vírgula, a gente viu já que é uma condicional, que é o sim então. Beleza? Muito cuidado com a pegadinha da banca Sebrasp, as camuflagens que estão presentes aí no meio das proposições compostas. Beleza? Vamos para a sexta questão. Julgue o item seguinte. Considerando a proposição P como nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho de mercado, entramos em falência. Caso a afirmação tivesse dita antes dos acontecimentos, a proposição P poderia ser prejuízo à sua estrutura lógica. Pode ser, no caso, sem prejuízo à sua estrutura lógica, ser substituída por: se nossas reservas de matéria-prima se esgotarem
e não encontramos novo nicho de mercado, então entraremos em falência. Olha aqui agora, presta atenção. Ele está dizendo, eu já falei que o como, né? Como, tal e vírgula, também uma camuflagem da condicional, gente. Eita, professor, a condicional é demais, né? Tem muitas camuflagens, sim. Por isso que é um dos conectivos, eu posso dizer assim, que mais importantes dentro de raciocínio lógico. Então, você que está com dificuldade nessa parte de sinônimo do sim, então, mais uma vez, tem um vídeo aqui, certo? Dá uma olhada lá, que você vai clarear bastante o seu pensamento. Então, como ele está dizendo aqui, ó, como nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos novo nicho no mercado, então, olha aqui, ó, esse como aqui como se... Tá? Se nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho no mercado, então entramos em falência. Efeito, causa, antecedente e consequente. Beleza? Então, se nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos novo nicho no mercado, então, olha aqui, ó, entraremos em falência, está correto. Beleza? Então, a gente fica por aqui, pessoal. Mais uma vez, foram 6 questões aí que a banca Sebrae, para você não cair mais na pegadinha dela, tá certo? Muito cuidado e continue com os estudos, que logo logo a conta fecha. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, não para de estudar, disse Murrinha, que logo logo a aprovação vai chegar. Deus te abençoe, Deus te ilumine e foco sempre nos estudos. Até a próxima.